Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia, bom dia! Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso Politiza com Elas. Aqui a gente vai apresentar para você os principais destaques da política, da economia, da nossa sociedade. O que aconteceu de importante essa semana é destaque aqui no Politiza com Elas, e para trabalhar, para informar e analisar todos esses destaques de uma forma muito bem simples, para que você se sinta motivado a exercer sua cidadania. Eu estou presente aqui, Lisdeile Nobre, juntamente com Larissa Araújo, para fazer os comentários do que foi notícia nessa semana. Bom dia, Larissa! Bom dia, minha amiga, parceira Lisdeile Nobre. Bom dia a todos vocês que nos acompanham todas as sextas-feiras, nessas manhãs de final de semana aí, onde a gente traz para vocês os principais destaques daquilo que não somente foi notícia, mas que impacta no seu dia a dia, na sua vida, para você poder entender melhor onde nos detalhes aquilo ali lhe afeta. E hoje o Politiza com Elas traz aí uns destaques nacionais e também estaduais, não é verdade, Lisdeile? Vamos dar um giro aí no mundo, vamos girar, vamos passar lá pelos Estados Unidos, vamos passar pelo Congresso, vamos passar pela cidade de Itabuna, vamos passar por Salvador. Então tem muita notícia que destacou, que movimentou, que vamos dizer que alguns historiadores estão dizendo que foi uma semana histórica, fatos importantes que marcaram de forma inédita o cotidiano, a história econômica e política do nosso Brasil e mundo afora. Ultimamente nós estamos muito viajadas, né? Não estamos mais só na Bahia, né? Estamos fazendo um giro aí internacional, já tem uns 2 meses aí a gente viajando internacionalmente. Também tem um presidente americano mais conhecido como Donald Trump, que resolveu balançar o planeta todo, exatamente, né? E ter balançado, e não tem chegado marolinha aqui, não. Tem chegado quase uma tsunami. Boas falas. Não é, Larissa? Então vamos lá, falar em tsunami, a gente, para uns é motim, para outros, né, a gente entende que a política é uma arena de disputas, né, é uma arena de espaço. Então a gente sempre tem que compreender, a política, ela sempre vai ter uma opinião diversa, né. Aqui a gente tem nosso olhar, e com certeza na sua casa você tem o seu olhar, tem a sua perspectiva, mas a política, ela é feita de opiniões diversas, de diversidade. Para alguns está chamando esse movimento de motim. E eu vou logo pedir para Cássio colocar essas imagens, porque o Congresso, para alguns que denominam aquilo de motim, esteve com a sua pauta paralisada, porque se ocuparam aí as imagens. E tá aí a imagem de Arthur Lira, que diz que ele foi chamado nos bastidores para ajudar Hugo Mota aí a liberar a mesa do plenário. E eu quero logo Hugo Mota sem cadeira. Na dança das cadeiras. Hugo Mota ficou sem cadeira. Vamos colocar aí outras imagens aí, Cássio, que eu trouxe pra gente ilustrar, que Hugo Mota tá aí e ele custou chegar na sua cadeira. Tem até, Larissa, uma imagem daquele deputado Zé Trovão colocando a perna assim na frente para ele não passar. Aí diz que ele olhou assim pro resto lá dos apoiadores de Bolsonaro que fizeram esse movimento aí e disse assim: eu posso deixar ele passar pro presidente da Câmara, Hugo Mota. Aí as imagens, né, dele tentando ali chegar na sua cadeira. Gente, para entender esse bolo de homens aí em plena Congresso Nacional, o Congresso, ele voltou ontem, né, depois de muitos dizem que foi um recesso histórico. Os parlamentares que estão aí nessa foto, grande parte, são os parlamentares bolsonaristas. Eles, gente, ocuparam as mesas diretoras da Câmara e do Senado. E, segundo eles, não era um motim, era um protesto contra a prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro. Tá lá o Zé Trovão, e ali são parlamentares do Mato Grosso. E porque
a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, que foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Esse bloqueio, Larissa, das duas mesas atrasou a vida do Congresso e pautas importantes, como a isenção do imposto de renda aí, que estava para quem tem uma renda de até R$5.000. Esse bloqueio da mesa diretora durou 47 horas no Senado e 36 na Câmara, só encerrando ontem, depois que Arthur Lira, que foi presidente, entrou nas negociações. Isso, de certa forma, Larissa, enfraqueceu a conduta, né, a desenvoltura aí do atual presidente Hugo Motta, né, que saiu, de certa forma, fragilizado. Bom, para a gente entender isso tudo, Larissa, pode voltar aqui para a gente as imagens, Cássio? Larissa, a gente tem que entender que aquilo ali é uma mesa. E aquela mesa não é uma prerrogativa de quem foi votado e investiu naquela prerrogativa. Então, aquilo ali é inegociável, porque não pertence ao Hugo Motta, não pertence ao Arthur Lira e muito menos pertence à bancada ali, que os parlamentares que apoiam o Jair Messias Bolsonaro. Então, aquilo ali não é negociável. Aquilo ali foi, de certa forma, um sequestro, porque a mesa diretora é uma prerrogativa institucional do Congresso Nacional, inegociável, porque ela é uma investidura do povo, dos representantes do povo. Então, não se pode ali sentar em um símbolo, uma execução que é do parlamento. Então, não se pode acontecer. Então, muitos veem isso como um deboche, veem isso como um motim, porque não se pode sentar ali algo que não pertence a ninguém, pertence à sociedade brasileira. E não teve só o pé na cadeira, como você mesmo falou, não. Teve reclamações de empurra, teve reclamações de puxão de braço, de mão assim no peito, né? Inclusive o Nicolas, ele reclamou, né? Disse que foi empurrado por uma deputada. A deputada falou: olha, eu só tenho 49 quilos, 1,60 m. E você é pequenininho. A gente ria, assim, porque o contexto torna-se muito infantilizado. E como Lisdeile mesmo falou, né? Ali a gente precisa dar nome ao que de fato é, né? Uma Câmara, né? Um Congresso. É ali um espaço que deve ser aberto a discussões importantes de pauta da coletividade, necessariamente, né? E a gente percebe claramente que estão utilizando daquele espaço ali para, de alguma forma, pressionar o governo ou as autoridades a qual necessário para interesses particulares. Não deixa de ser interesses particulares. De um grupo, né? Exatamente. Um grupo que está ligado à votação do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Porque se Bolsonaro não sai candidato, de certa forma, fragiliza também essa base de votos desse grupo. E ainda volta o debate da anistia lá do dia 8 de janeiro, que eles ainda reforçam essa tese. Exatamente. Essa, vamos dizer, esse motim, essa ocupação da mesa diretora do Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados como do Senado Federal, foi justamente para pressionar os presidentes, né, o Davi Alcolumbre e Hugo Motta, para que colocasse em votação a anistia do 8 de janeiro e o fim do foro privilegiado. Gente, essa escolha de pauta, ela passa por uma formação regimental. Existe um regime de o que vai entrar na pauta para entrar em votação. E normalmente entra em votação aquilo que a nação brasileira, a sociedade brasileira mais necessita, como, por exemplo, uma isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 não pagar impostos. Então, existe toda uma seleção e existe também o jogo político para que as bancadas pressionem em determinados volumes de parlamentares, possui para determinar uma pauta, um projeto entrar em votação. Mas existe regimento para isso cumprido. Não se pode sentar e na mesa diretora agora vai votar a minha, do meu grupo político. Prioridade. Porque isso aí é uma infração administrativa
que, segundo Mota, não negociou nada, que ele não negocia as prerrogativas, até porque ele não pode negociar uma prerrogativa de mesa diretora, né? Segundo ele, não negociou, mas, né, não se sabe o que aconteceu ali nos bastidores. Para né? ele foi uma situação bastante constrangedora, né? Bastante. Ele se sentiu bastante incomodado e, de certa forma, com razão, né? Porque realmente foram atitudes bastante invasivas, né, nesse sentido. E aí a gente faz uma nova leitura desse comportamento dos parlamentares. Exatamente. Bom, vamos sair de Brasília um pouco, Larissa, e vamos partir para Ilha de Itaparica, para a famosa ponte que sai, no sai, sai, no sai, sai, no sai. Essa ponte já está virando uma lenda. Mas agora, né, os chineses assinaram um aditivo com o governo baiano, que oferecerá investimentos para que essa ponte ela saia. E nesse pacote de investimento vem carro elétrico. E olha, Larissa, na hora que essa ponte ficar pronta em 2031, muita gente está pensando assim, olha, agora eu não vou pagar mais o ferryboat. Querido, tá enganado. Tá enganado, já vou te contar que vai ter uma concessionária que vai explorar o carro para passar por cima da ponte. Só agora vai ficar mais rápido, né? Você não vai ficar no ferryboat ali para lá, para cá, esperando aquela coisa, mas você vai ter que pagar seu pedágiozinho para passar aí. Eu queria que Cássio colocasse a imagem aí de o secretário ali, Antônio Vasconcelos, Larissa, assinando aí esse acordo, uma relação da Bahia-China, agora cada vez mais forte. Tá vendo, gente? Quando tá lá o Mota tentando apagar o incêndio do Congresso, os parlamentares segurando pauta, a China vem avançando em negociações aqui no Brasil, né? Com investimentos na energia, na agricultura, nos portos, ferrovia. E o destaque desse investimento é colocar os pezinhos no estado da Bahia, ou seja, as pilares lá na ponte Salvador-Itaparica, e o contrato já foi reativado. O início das obras está para o ano que vem, Larissa, e promete terminar até 2031. E os chineses estão dizendo, Larissa, que vai terminar antes disso. Então, apesar da notícia ser boa, e porque já é conhecido nacionalmente o trabalho dos chineses, eles realmente são rápidos nos projetos de implantação deles ali, em diversas áreas, mas aqui na Bahia, de fato, não tem repercutido bem toda vez que se toca nesse assunto, devido, né, porque já tem aí há anos essa promessa da conclusão da ponte de Itaparica, né? Dá uma descredibilidade. Deu uma descredibilidade. Essa é a palavra que você utilizou, né? A descredibilidade. Inclusive, é o calcanhar de Aquiles para o governo na próxima eleição, que pretende alcançar ali a reeleição. Então, todo mundo já sabe que isso aí vai ser o calcanhar de Aquiles, que a previsão, ela está prevista para depois ainda de um outro mandato. 2031. Exatamente. Tem chão até lá. Tem chão até lá. Então, aí, novamente, como já houve, né, 3 mandatos seguidos, esperando a conclusão dessa ponte, a população realmente hoje já está mais conhecedora ali dos movimentos internos que acontecem, financeiros, entre a relação de construção de pontes ou qualquer outro tipo de instrumento público que é construído com o dinheiro público, já sabe que vieram verbas nesses 3 mandatos e nenhuma dessas verbas foram possíveis de serem concluídas as obras. Então, a população está, na verdade, na bronca com isso aí, porque não sabe para onde foram tantos investimentos. Agora se fala novamente, né, investimento aí de mais de 50 bilhões. É um investimento altíssimo, bilionário, exatamente. Entre Bahia e China, nessas parcerias que são estratégicas, né? A antiga Ford agora abriga BYD, né, que é os carros elétricos, e aí a gente está vendo aí várias concessionárias desses carros elétricos já aí sendo vendido na Bahia fora. Aqui em Itabuna mesmo tem uma concessionária da BYD sobre a venda desses carros elétricos. Bom, e aí se espera aí que essa ponte fica aí pronta em 2031, como eu disse, né? Ela não vai ser gratuita passar por ela, você vai ter que pagar o seu pedágio, tá aí, Cássio colocou, e bonitas imagens, né? Vai ficar um cartão postal, né? Da nova da nova ponte aí que liga a ilha de Itaparica a Salvador, nessa
parceria estratégica, né, da China, que acaba se tornando cada vez mais um grande parceiro econômico do Brasil. E, diante disso, dá para a gente até chamar o próximo destaque, Larissa, porque esse BRICS já está sendo considerado, na boca de Donald Trump, um inimigo do Brasil, né? Mas aí, gente, tá vendo aí, em vez de estar fazendo mutim, tem que estar negociando, isso, né? Abrindo diálogo. Abrindo diálogo. E o presidente Lula, essa semana, disse que não vai se humilhar. Rapaz, Larissa, tem que negociar. Eles não estão entendendo, porque na semana passada, Donald Trump disse o seguinte: não, eu estou aberto ao diálogo, né? E que Aí o Lula disse semana passada que buscou o diálogo, mas não encontrou de Donald. Aí quando foi essa semana, Lula falou: não, eu já não vou me humilhar mais. Pois é. E nisso, quem perde muito realmente somos nós, né? Que realmente estamos ali na ponta da situação toda. Enquanto uns acham que é humilhação, né, devido a... Ele argumenta sobre isso, né, a gente tem que também ver todos os pontos de vista para a gente discutir aqui no Politiza com Elas, segundo ele, a interferência na soberania, na magistratura, na Suprema Corte, né, para a defesa do Bolsonaro aqui. Ele diz que não vai se humilhar porque Donald Trump tem interferido em assuntos que são internos da soberania brasileira. De fato, isso é ponto, concordo plenamente com o presidente, mas está como presidente da nação, tem que haver um bom senso, né? Afinal de contas, as tarifas mencionadas aí, né, nessa suposta chantagem de Donald Trump, entrou em vigor, né, Larissa? Ela entrou em vigor, as novas tarifas impostas por Trump, atingindo grandes parceiros, né, que não foi algo exclusivo do Brasil, a Índia, a África do Sul, e as taxas estão aí em produtos como carne, né, como café, né, chegando a 50%. E Lula disse essa semana que não vai se humilhar, e assim como também essa mesma postura foi adotada por Modi, que é o presidente aí da Índia. E nesse cenário aí de pressão, de risco de inflação, a gente verifica como esse mercado vai se acomodar. Muitos países já tiveram a postura diferente, foram lá, conversaram com o presidente, né? Caiu as tarifas para 10% ou algumas tarifas zero, né? Mas aqui a gente aguarda aí para ver o que vai acontecer. E no Brasil, o setor que mais vai sentir esse impacto a nível de inflação vai ser o agronegócio. A gente tem aqui muito forte, né, o agronegócio no nosso país, e o setor da carne, por exemplo, vai realmente inflacionar bastante. Tem o setor têxtil também, que ainda está com esse problema. O setor de calçados também tem esse problema por conta do couro. E aí precisa realmente avançar nas negociações para que isso não gere desemprego, para isso não gere fechamento das nossas indústrias, do nosso comércio, das empresas em si, que depende aí dessa exportação. Então, os ministros brasileiros têm avançado, mas ainda veremos cenas dos próximos capítulos, porque... Aí outros mercados começam a sofrer também, como o mercado da moda, que a gente sabe que a nível mundial, aquilo ali também gera muito da nossa economia. Então, isso aí, para você que está em casa entender, isso acaba impactando diretamente ali no nosso dia a dia, de alguma forma. De alguma forma impacta, né? Porque a gente também tem relações multilaterais com os Estados Unidos e também vem mercadorias. Consumimos produtos de lá também. Consumimos, e essas relações, por enquanto, foi a maior crise internacional dos últimos tempos com os Estados Unidos. Ainda se tem o julgamento de Bolsonaro, né?
Então a gente acredita que esses fatores políticos ainda vão interferir, influenciar nesse regime de tarifas. Agora precisa realmente avançar, né, nas práticas comerciais. A questão também das aeronaves, né? A Embraer também já negociou, caiu a tarifa de 50% para 19%, mas era uma tarifa zero, né? Mas mesmo assim, 19%, 10% ainda é caro para se fabricar aviões e vender para os Estados Unidos. Pois é, falando em economia, vamos para uma economia mais local, Larissa, né? Vamos ver se vai essa economia afetar a vida de Claudiane Santana, de Santo Antônio de Jesus. Essa trend do morango do amor tem rendendo lucros, Larissa, lucros de R$30 mil aí em 15 dias para Claudiane Santana, que soube aproveitar a onda do moranguinho do amor. Tu mostra as imagens aí, Cássio, desse morango. Eu ainda não experimentei. Também não experimentei, não. Tá aí, Claudiane, gente, para vocês saberem quem é essa linda moça da tela aí. Ela é uma confeiteira, né? É confeiteira de Santo Antônio de Jesus. E ela soube aproveitar esse momento. Ela transformou o moranguinho do amor, que foi um viral nacional, um doce, né, que é feito com morango, recheio cremoso, depois fica aquela casquinha durinha, que é semelhante da maçã do amor, né? Sim. E rendeu a ela mais de R$30 mil em 15 dias. Ela já chegou a vender 1.500 unidades. Eu acho que não tem nem mais morango no mercado aí. E ela soube aproveitar que ela fez cursos online para ensinar o pessoal a fazer o moranguinho do amor, com vídeos aí. E os vídeos ela tem viralizado, mostrando... As vendas foram boas. O poder do empreendedorismo feminino aí nas redes sociais. Soube aproveitar, né, Larissa? Soube aproveitar, e é um importante exemplo, inclusive, da gente falar do setor público, do incentivo, né, do empreendedorismo feminino como política pública efetiva. Se percebe que ela já era confeiteira, porém ela se dispôs ali, né, a buscar ainda aqueles auxílios, porque o que foi a novidade do morango do amor é justamente isso, né, você renovar um doce. Na verdade, todos os itens utilizados ali já eram conhecidos. Essa camada que é caramelizada já era utilizada na maçã do amor. Né? O morango, ele já é uma fruta considerada nobre, né? Então ali já é um diferencial, é uma fruta que já desperta, né, um desejo maior. E também a cobertura ali também já era conhecida. Alguns faziam adaptações. Alguns faziam adaptações para o creme de ninho e tal. Mas aí ela teve, né, essa sagacidade de você juntar e formar um doce que chamasse maior atenção. E aquilo ali realmente tem feito, Lisdeile, muita diferença no orçamento de mulheres empreendedoras, mulheres que nem têm ainda negócios, vamos dizer, suas lojinhas ali, mas de casa mesmo, conseguem fazer, produzir e conseguem vender, e tem feito isso assim de forma exemplar, que tenha estimulado elas a continuarem e a aumentarem os seus negócios. Você falou uma palavra, Larissa, efetiva, uma política pública efetiva, constante, contínua, nesse sentido que eu quero chamar a atenção. Não é por conta de um morango do amor, mas sim que os municípios, né, que estão mais próximos da população, adote políticas públicas que sejam efetivas, contínuas, para, às vezes, muitas mulheres não têm essa iniciativa, precisa de algumas informações, precisa de uma mentoria para se organizarem e vender bem ali, como se dispor esse mercado na rede social, como se falar, como chegar no cliente, isso. Não é isso? Porque quando a gente fala de políticas públicas, a gente não está falando apenas de um incentivo de um órgão num determinado momento de exposição, por exemplo, do produto dessa empreendedora. Mas essa empreendedora, ela precisa de formação.
técnica, ela precisa de informação a nível de se colocar no mercado também. Então, você precisa dar um suporte, e esse suporte, Lisdeile, ele é periódico, né? Ele não pode ser ali sazonal, simplesmente numa feira que vai ter. Isso é importante, mas é importante que ela tenha um auxílio contábil, ela precisa ali ter uma assistência contabilista, ela precisa ter uma assistência administrativa para que o negócio dela possa realmente dar continuidade, porque o número ainda de empresas que são abertas nos últimos 3 anos ainda é muito grande. As empresas fecham em curto espaço de tempo. Em 3 anos, as empresas já estão fechando. E muitas vezes por falta de informações, saber lidar com o público, saber lidar com os insumos, saber ter economia, saber colocar, até expor o seu produto. O produto no mercado, né? Então, ela, de certo, ela reúne essas informações e conseguiu conquistar aí um empreendedorismo feminino de sucesso com um doce aí que conquistou o Brasil, né? O morango do amor. Mas, saindo de morango, será que as coisas andam doce aqui pro lado de Itabuna, Larissa? Você pode muito bem, que é uma excelente analista política da política local. Como andam as coisas por aqui? Essa semana, né, calma, teve o retorno dos trabalhos da Câmara de Vereadores com um destaque positivo para o vereador Sivaldo, que realmente ali promoveu uma audiência pública que chamou muita atenção, inclusive, da sociedade, né? Muitas pessoas estiveram presentes durante essa semana nesse evento que foi promovido, que é, para você entender, informativo, né? Explicar, vai haver um desenvolvimento, vai haver construções, vai haver retiradas de árvores, mas a gente também vai pensar num projeto de compensação ambiental. Isso foi bom, mas também teve um segundo fator que movimentou bastante a Câmara, né? Que foi ali um momento de congratulação, assim a gente pode dizer, né? Sim. De título de cidadania para algumas pessoas homenageadas, e uma dessas pessoas que seriam homenageadas e estava muito esperada a vinda do governador, que iria receber o título de cidadão itabunense, e ele não veio. Quem recebeu no lugar dele foi o prefeito Augusto Castro. Se esperou e não veio, né? E a repercussão, muito rapidamente, né, negativa a respeito disso, né? Existem algumas localidades realmente da Bahia que o governador tem evitado exposições públicas. Nesse caso, não seria uma exposição tão pública, Lisdeile, porque era um evento mais reservado, né? Sim, sim. Tá ali, né, Augusto Castro recebendo a placa de cidadania que estava sendo ali ofertada pelo atual presidente da Câmara, Manuel Porfírio, ao governador Jerônimo Rodrigues, mas ele não está vivendo nos seus melhores momentos, né, Larissa? Saiu outra pesquisa e nessa outra pesquisa ele tem um índice altíssimo de rejeição aqui na região. Na região, que chega a 60%. Provavelmente ele deve ter sido aconselhado a dar um tempinho. É uma série de fatores, né? Porque assim, é como a gente até mencionou. Desde a época do São João, dos festejos juninos, né? Ele passou por algumas situações constrangedoras, onde foi vaiado, onde recebeu, inclusive, ali pessoas em determinados eventos jogaram ovos também no governador. Dali, então, ele já foi orientado a selecionar melhor os locais onde ele estaria em maior exposição. Aí, depois disso, houve o evento aqui em Itabuna, do aniversário da cidade, que também foi esperada a vinda do governador, e ele não veio, alegou que tinha uma agenda paralela, por esse motivo não veio. Em contrapartida, né, o pré-candidato, que ainda não se anunciou como pré-candidato, mas ele expressa o desejo de concorrer às próximas eleições, ACM Neto esteve na cidade, e a sua vinda realmente foi muito satisfatória para a oposição, porque ele realmente ali conseguiu atrair um público tanto de população como também de pessoas influentes, lideranças políticas. Então aquilo ali também já repercutiu ruim para o governo. E aí a derrocada da vez, como a gente costuma dizer, foi justamente a pesquisa que você mencionou aqui, trouxe pra gente, que o resultado não foi satisfatório entre Itabuna e Ilhéus, né, que são grandes colégios eleitorais, também não foi satisfatório, como o Lisdeile mesmo falou, muito provavelmente
foi orientado, olha, esse não é o momento. Vamos dar um tempo. Bom, aí resta agora o prefeito Augusto Castro guardar a plaquinha, né, e entregar no momento. Já aquela voz do além que a gente não gosta de ouvir, que é Cássio, né, dizendo que o programa acabou. Bom, antes da gente encerrar, a gente quer mencionar que essa semana nós tivemos o aniversário da Lei Liz. Maria da Penha, a lei que é um grande instrumento de enfrentamento à violência doméstica, à violência de gênero, mas eu e Larissa sempre alerta que a Lei Maria da Penha é uma lei extremamente importante para esse enfrentamento, mas ela não é única, não é um único instrumento. Assim como ali a gente vê a Claudiane de Santana com empreendedorismo feminino, que esse sim também é um dos grandes instrumentos. Barbosinha já está chegando aqui, eu passo o comando aqui da TVI News para o nosso diretor, né, o nosso CEO aqui da TVI, e ele vai dar continuidade. A gente agradece, né, Larissa? Muito bem. Imensamente esse momento aqui com vocês, onde a gente deu um giro e comentou os principais destaques que foi notícia na política, na economia e na nossa sociedade. Fiquem com Deus e volte aqui no Politiza com ela, sempre uma informação muito clara, muito viva para movimentar a sua vida. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.